Não precisou assinar nada. Cruzou o corredor e saiu pela porta lateral. E, surpreendentemente, viu o seu cadete vermelho, o cadete que meu pai dirigiu quando foi preso. Se o cadete estava lá, ele estava lá. Estavam esse tempo todo no mesmo prédio. Cruzou o portão duplo de ferro pintado de verde. Em frente, uma praça, com um ponto de táxi. Minha irmã Eliana apareceu no sítio com o próprio Guingo para me buscar. Estava alegre. Deu a boa notícia. Mamãe foi solta. Está em casa te esperando. Nada do papai. De repente, senti como se a vida voltasse ao normal. Mamãe foi solta? Mamãe foi solta. Uma alegria que poucas vezes senti na vida, recompondo os pedaços. O alívio da normalidade. Me leva daqui, me leva já, me leva embora. Descemos a serra. No caminho, ela contou que foi interrogada umas 3 vezes, que faziam perguntas sobre suas convicções, sobre quem frequentava a nossa casa. 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Fui recebido em casa com festa pelas minhas irmãs e pela empregada Maria José. Subi a escada correndo e encontrei a minha mãe deitada no seu quarto, exausta. Abracei ela como nunca. Ela fez carinhos em mim, me acalmava, quando comecei a sentir falta de ar. Era um ataque de bronquite violento, bem mais forte do que os outros. O quarto estava meia luz. Ela manteve a janela fechada. Estava com uma roupa confortável cor de vinho. Era ela, minha mãe, a minha amada mãe, que não chorou, apenas me acalmou, enquanto eu tentava respirar e meus brônquios não ajudavam. Depois dos habituais exercícios de inspirar e expirar, me acalmei. Eu que deveria cuidar dela. Eu que estava sendo cuidado por ela. Adormeci ao seu lado. Senti paz. Senti proteção. Eu, então, o único homem da casa. Nos 12 dias em que ficou presa, passou 7 com a mesma roupa no corpo. Sem banho. Pente, escova de dente, toalha, sabonete. Nada. Incomunicável. Sem sol. Foi interrogada muitas vezes. Às vezes no meio da noite. Acordavam-na para perguntar quem frequentava a nossa casa. Mostravam fotos. Soube pelos interrogatórios que 2 presas vindas do Chile traziam cartas para o meu pai. Que cartas? Que presas? Do que vocês estão falando? Cartas comprometedoras, diziam os interrogadores. Diziam que ele também estava preso, no andar de cima, que estava sendo interrogado, negava tudo, mas ia acabar se abrindo. Tudo o quê? Finalmente minha mãe identificou a foto da professora das minhas irmãs, Cecília, no álbum de presos, mas não disse nada. Fora da cadeia, soube da farsa montada. Diziam que o meu pai tinha fugido. Como? Tinham dito que ele estava lá, sendo interrogado. Foi manchete dos telejornais do dia 22 de janeiro, sem citar o nome completo dele. Saíram mais detalhes nos jornais do dia 23. Falavam de um Rubens Seixas. Algumas manchetes em letra maiúscula. O Globo. Terror liberta subversivo de um carro dos federais. Jornal do Brasil. Terroristas metralham o automóvel da polícia e resgatam subversivo. O Jornal. Terror metralha carro libertando prisioneiro. O Dia. Bandidos assaltam carro e sequestram preso. Tribuna da Imprensa. Terror resgatou preso em Operação Comando. A notícia era idêntica. Cada jornal a adaptou ao seu estilo. O Globo tinha foto de um carro incendiado na capa. Omitia o sobrenome do prisioneiro foragido. Dizia que se tratava de um político caçado e que fora capturado há 2 ou 3 dias em sua residência na Zona Sul. Os agentes refugiaram-se por trás do carro em chamas, mas nada puderam fazer para impedir a fuga de Rubens Seixas. O bando fugiu em direção à Barra da Tijuca, segundo o relato dos agentes empenhados na batalha. Era possível que algum dos subversivos tenha sido atingido pelos tiros.
Dia 25 de janeiro, o jornal Tribuna da Imprensa, do amigo do meu pai, Hélio Fernandes, publicou o nome verdadeiro, completo. Noticiou que o terror havia resgatado o subversivo Rubens Paiva, na Avenida Edson Passos, imediações da usina. Era a senha para os amigos. Rubens foi internado. Usou a linguagem que satisfazia o regime. Era aprovada pelo censor, que passava o dia na redação. E passou o recado. Esse cara de quem estão falando é o Rubens. Estão falando que ele fugiu 2 dias depois de ser preso. Aí tem. Minha mãe estranhou, mas os jornais divulgaram o nome do terrorista Rubens Seixas, que é o nome que apareceu no boletim de ocorrência. A confusão alimentou a esperança de que talvez não tivesse sido ele. Ou, se fosse verdade, ele fugira. Fora resgatado por bandidos do terror. Então Rubens logo mandaria notícias? Ela soube também que no dia 25 de janeiro, enquanto estava presa, o advogado Lino Machado impetrou habeas corpus, responsabilizando o comandante do exército, Ciceno Sarmento, pela prisão. Ela contou a todos que viu o seu carro, o cadete vermelho, no pátio do DOI-CODE. No dia 4 de fevereiro, minha tia Renê, irmã mais velha do meu pai, foi até o quartel buscar o carro. Não só o devolveram, como deram um recibo com o timbre do 1º Exército, DOI. Ela levava roupas e medicamentos para o meu pai. Surpreendentemente, a informaram que ele não estava detido naquela unidade. Em 4 de fevereiro, saiu no Estadão que Eunice fora solta 2 dias antes e que durante os 12 dias em que estivera presa, não conseguiu nenhuma informação sobre o paradeiro do seu marido. Assim que é solta, Eunice entrega uma procuração ao advogado Lino, para que ele cuide do caso. Ela não dá declarações sobre os 12 dias presa, apenas afirma que não conseguiu saber de Rubens. Na entrevista, Eunice diz apenas que quer ter o marido de volta e que os 5 filhos ficaram perguntando pelo pai. Sinto-me como um pássaro que regressa ao ninho. Minha mãe veio de São Paulo para assumir a direção da casa. As crianças acharam-me diferente, mais magra, mas não fizeram perguntas. Na entrevista, ela ainda afirma: fui solta, mas evidentemente falta uma peça na minha família. Há uma angústia profunda em Marcelo e Beatriz, os filhos mais novos. Ambos são muito ligados ao pai, que tem o hábito de colocar apelidos. Marcelo, por exemplo, é chamado de Cacareco. Tenho confiança em que tudo se resolva bem. No dia 17 de fevereiro, saiu em alguns jornais. Eunice entregou ao deputado Oscar Pedroso Horta uma carta endereçada ao ministro da Justiça, para que ele, no papel de presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, saiba da prisão do marido. Na carta ela relata que foi presa com a filha de 15 anos, Eliana. Era o começo da luta. Uma das. Nunca me esqueço da primeira foto que fizeram depois do desaparecimento do meu pai. Era março de 1971. Era para a revista Manchete, símbolo do Brasil Grande, a revista das celebridades e notícias felizes. De Pelé na capa, de Roberto Carlos, Rony Von, o príncipe. De reis e rainhas que, como grande parte da imprensa, grande parte da população, encantava-se com o milagre brasileiro e curtia a ressaca do choque de Jacqueline Kennedy ter virado Onassis. Como cantavam nos anúncios oficiais, depois do tricampeonato no México. Esse é um país que vai pra frente. De uma gente amiga e tão contente. Ou a imagem do Brasil no exterior começava a ficar arranhada com depoimentos de que contavam dos horrores da tortura. Autoridades brasileiras eram questionadas e negavam tudo. Zuzu Angel, estilista mais famosa do Brasil, fez um desfile em Nova York com estampas em que havia denúncias contra a tortura e o desaparecimento de seu filho.
Stuart Jones, de dupla nacionalidade. Mobilizou artistas de Hollywood. O Senado americano fez um hearing com o diretor da CIA, Richard Helms, que desconversou. Não confirmou nem negou que o governo brasileiro torturava seus inimigos e, em casos extremos, desaparecia com os corpos. Hélio Gaspari conta que desde agosto de 1970, a embaixada americana em Brasília mentia para o Departamento de Estado americano. Informava que a tortura estava sendo substituída por métodos mais humanitários, de interrogatório. O consulado americano mantinha um pesquisador visitante, no DOI-CODE carioca. Ao Senado americano, o chefe de segurança pública do Programa de Ajuda ao Brasil disse que não sabia o que era o CODE. Médici visitou Washington em 1971 e foi brindado por Nixon, com a frase: "Para onde for o Brasil, também irá o resto do continente latino-americano." Discutiram a derrubada de Allende no Chile, que rolou em 1973. Médici se ofereceu para ajudar a derrubar Fidel Castro. Pretensão. Minha mãe passou aquele verão de 1971 dando entrevistas a correspondentes estrangeiros que moravam no Rio, cidade que sediava as sucursais latino-americanas das grandes agências de notícia, revistas e jornais do mundo todo. Muitos desses jornalistas tinham estado com meu pai, um informante que passava relatos de violações dos direitos humanos da ditadura. Talvez por isso, a prisão dele tenha sido notícia no The Times, The Guardian, The New York Times, Newsweek. Mulher de ex-deputado federal perseguido pelo regime relata desaparecimento do marido. Saiu no New York Times. Era uma surpresa que um órgão da imprensa no Brasil, como a Manchete, a revista que mais vendia no país, se interessasse em noticiar o desaparecimento de um dos subversivos mais simpáticos e risonhos que Calado conheceu. Em 1971, não se sabia mais quem estava do lado de quem. Mandou um fotógrafo lá em casa. Queria todos os filhos na foto, na porta de entrada do sobrado do Leblon. Na mesma porta pela qual meu pai foi levado para a tortura e a morte semanas antes. A mesma pela qual minha mãe foi levada no dia seguinte com minha irmã Eliana. Nela, nos apertávamos para caber. Não sei de quem foi a ideia de nos fotografar sobre o batente da porta principal. O mar do Leblon estaria ao fundo, se ele tivesse erguido um pouco mais a câmera. Mas a pauta da prisão não combinaria com uma das vistas mais lindas, a da praia, do intrincado e sedutor arquipélago das Cagarras e do Morro Dois Irmãos, abençoando uma das cidades mais lindas do mundo. Vesti minha calça mais chique. Estávamos todos chiques, com roupa de domingo. Sorríamos, não parávamos de sorrir. A ironia era imensa. Apareceríamos justamente na mais bonita e glamourosa de todas as revistas. Nossa entrada de bico no colorido universo das celebridades que admirávamos, que não paravam de sorrir, que eram felizes e bem-sucedidas. Nos empurrávamos e ríamos. Minha mãe de cabelo armado, passarelaquê para aquela foto, certamente. Tinha colares, magérrima e ainda queimada do sol de Búzios. Nós 5, da mais nova Babil, 10 anos, a mais velha Veroca, 16. Queimados, verão, incrédulos. Babil gargalhava. Saiu na foto de olhos fechados. Só Veroca não sorria. Veroca sabia de mais coisas do que nós. Veroca estava em Londres quando invadiram a nossa casa e nos prenderam. Veroca leu no Times sobre a prisão do próprio pai. A professora da escola em que estudava a informou. Falam aqui da prisão de um ex-deputado do seu país. Era o seu pai. Minha mãe temia que a prendessem no aeroporto na volta. Veroca teve que perambular por um tempo pela Europa. Esteve em Paris. Contaram-lhe dos bastidores dos horrores da tortura. Ela sabia o que acontecia nos porões. Sabia mais do que nós, no Brasil, que cantávamos.
Esse é um país que vai pra frente, de uma gente amiga e tão contente. Ou. Voltou em tempo de tirar a foto para a manchete, sem sorrir. Não como minha mãe, que sorriu depois de ficar 12 dias no DOI-CODE, testemunha do bastidor e do horror, mas ainda sem certezas, na luta, queixo erguido, juntando informações desencontradas de um quebra-cabeça que nunca concluiu. Sem saber do fim da história, sem saber do fardo que carregaríamos. O fotógrafo reclamava. Fiquem mais sérios, mais tristes, mais infelizes. Não conseguimos, ou não queríamos. A irreverência sempre nos inspirou. Observo a foto hoje e vejo nos olhos da minha mãe. Quem você pensa que é, para nos fazer infelizes? Nos indignamos. Não é a imprensa que nos pauta, nós a pautamos. Ou. Foi a única foto da família que saiu na imprensa naquela época. Foi a única foto da família que saiu na imprensa em muitos anos. Logo depois, a censura apertou. Ficou mais profissional, mais rigorosa. Quase não passava nada. E entramos para a lista negra. Durante anos no Brasil, o nome da minha família foi riscado do mapa. Durante anos no Brasil, a minha família foi evitada. Durante anos, alguns brasileiros conhecidos e amigos nos evitaram, até parentes. Nos temiam ser associados a nós. E recebemos solidariedade de pessoas que não esperávamos, de professores, amigos que não sabíamos que tínhamos, jornalistas, advogados, empresários que poderiam arriscar a reputação ou perder contratos e concorrências. Gente que apoiou o golpe e se arrependeu. Organizações que não concordavam com os rumos, até da igreja. Aliás, especialmente da Igreja Católica Apostólica Romana, que anos depois agregou sua insatisfação para protestar pelo fim do regime. É uma foto que reflete o absurdo do seu tempo. Uma mulher com 5 filhos adolescentes, perguntando pelo marido, que as autoridades afirmavam ter fugido numa diligência. Um fotógrafo procurando a essência da pauta. A porta que viu saírem militares de metralhadoras com um casal e a filha. Viu a dor e a morte passar. Meu pai entrou no DOI-CODE em 20 de janeiro de 1971. Morreu na noite do dia 21 de janeiro. Foi levado na madrugada do dia 22, esquartejado, enquanto minha mãe e irmã eram interrogadas em separado. Testemunhas de lá de dentro nos dizem que ele foi enterrado na restinga de Marambaia, sob a areia de 42 quilômetros de praia que pertence à Marinha do Brasil. Base paradisíaca de 81 quilômetros quadrados e acesso restrito. Hoje, centro de adestramento da ilha da Marambaia dos fuzileiros navais. O labirinto de contrassensos que minha mãe começou a percorrer era longo. Depois da impetração do habeas corpus de 25 de janeiro, o comando do Exército instaurou uma sindicância para apurar os fatos narrados na parte, a fim de que sejam eles devidamente esclarecidos. Foi assinada pelo próprio general Ciceno Sarmento, comandante do Exército conhecido como o Feíssimo. Está dirigida ao Major Ney Mendes, que, assim como o capitão Raimundo Ronaldo Campos, trabalhava na seção de operações do DOI. Chefiavam as equipes de busca. Alguns nomes de envolvidos começaram a aparecer. Em 11 de fevereiro de 1971, foi encerrada a sindicância instaurada dentro do DOI. O Major Ney Mendes reproduziu os termos de Raimundo Ronaldo Campos e concluiu: pelas diligências e investigações por mim procedidas, constatei a veracidade das afirmativas dos agentes de segurança, corroboradas com o laudo de exame pericial procedido no local e na viatura incendiada. Perícia esta do 1º BPE. Verifica-se, pois, que os agentes de segurança não praticaram qualquer ato que merecesse reprovação. Pelo contrário, usaram de todos os recursos legais de que dispunham para evitar a consumação do evento,
por parte dos elementos desconhecidos, possivelmente terroristas. Não houve, em qualquer hipótese, algum indício de responsabilidade a apurar-se por parte dos agentes de segurança. Pelo contrário, demonstraram iniciativa, coragem e um elevado grau de instrução em face da surpresa e superioridade dos elementos desconhecidos. No conflito, houve a evasão do Sr. Rubens Paiva, para local ignorado, não sabendo as autoridades de segurança o seu paradeiro, de vez que a preocupação dos referidos agentes era de se defender e também o seu acompanhante, cujas consequências foram a queima do carro e a interrupção das diligências que estavam se processando. Em face do acima exposto e das provas periciais constantes da presente, conclui-se não ter havido qualquer responsabilidade ou indício de existência de infração penal, a apurar-se por parte dos agentes de segurança. Eis que, quanto ao Sr. Rubens Paiva, ainda estão sendo tomadas providências pelos órgãos competentes. Razão porque opino pelo arquivamento dessa sindicância. Nas semanas seguintes, a mesma versão da fuga do meu pai, com as mesmas palavras, foi reproduzida e repercutida nos comandos do Exército e da Aeronáutica, na Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Superior Tribunal Militar, até no Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e na Câmara dos Deputados. O deputado Nina Ribeiro, vice-líder governista, leu na tribuna. O capitão Raimundo Ronaldo Campos, primeiro sargento Jurandir Souza e terceiro sargento Jaci Souza, todas testemunhas, foram acordes em afirmar que às 4 horas do dia 22 de janeiro de 1971 levaram o preso. Aos poucos entregavam os nomes, os personagens oficiais que participavam da prisão. Era um estado que não temia ninguém. Notícias mesmo saíram fora do Brasil e começaram a incomodar o regime, parceiro dos americanos que sempre negou a existência da tortura. O senador Ted Kennedy fez um discurso duro no Senado americano. Jornais americanos e europeus cobravam uma resposta ao apoio de seus governos a regimes que cometiam violações aos direitos humanos na América Latina. Os militares brasileiros também endureceram verbalmente. O chefe do Estado-Maior do Exército, general da Brigada Carlos Alberto Cabral Ribeiro, soltou o ofício. O paciente não se encontra preso por ordem nem à disposição de qualquer organização militar desse Exército. Esclareço, outro sim, que segundo informações de que dispõe esse comando, o citado paciente, quando era conduzido por agentes de segurança para ser inquirido sobre fatos que denunciam atividades subversivas, teve seu veículo interceptado, empreendendo fuga para local ignorado, o que está sendo objeto de apuração por parte desse exército. Todas as esferas usaram o jargão paciente e não detido ou preso, ou os torturadores se apropriariam do jargão das esferas superiores. O general Silvio Frota reiterou ao STM. O paciente não se encontra preso por ordem nem à disposição de qualquer órgão desse exército. Esclareço outrosim que, segundo informações de que dispõe esse comando, o citado paciente, quando era conduzido por agentes de segurança para ser inquirido sobre fatos que denunciam atividades subversivas, teve seu veículo interceptado por elementos desconhecidos, possivelmente terroristas, empreendendo fuga para local ignorado, o que está sendo objeto de apuração por parte desse exército. Estavam todos afinados, Exército e Aeronáutica, que entregou o paciente ainda vivo e com condições de ser interrogado para o Exército. Em 23 de março de 1971, depois do STM pedir informações ao brigadeiro João Paulo Moreira Burnier, que prendeu meu pai e o levou para a 3ª Zona Aérea, ele mentiu descaradamente num ofício endereçado ao Tribunal Militar.
o senhor Rubens Paiva jamais esteve preso nessa grande unidade, ou unidades subordinadas a esse comando. O STM negou o habeas corpus. Onde ele estava? Quem podia nos ajudar? Era o Brasil do AI-5, mas tinha uma brecha. Apesar do ato ter surpreendido a garantia de habeas corpus para crimes contra a segurança nacional, não excluiu o dever de comunicação da prisão, nem autorizou a manutenção de suspeitos, por tempo indeterminado, em estabelecimentos oficiais ou clandestinos, sob a responsabilidade de agentes do Estado. Minha mãe passou a frequentar Brasília. Na teoria, aquele regime tinha ainda um braço de civilidade, o Congresso, e organizações da sociedade civil. Houve denúncia na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Houve denúncia da Ordem dos Advogados do Brasil e na Associação Brasileira de Imprensa. O ministro da Justiça, Alfredo Buzaide, surpreendeu e disse que meu pai logo seria solto. Um coronel pediu dinheiro para o meu avô Paiva para acelerar a soltura. Oficiais diziam que ele estava preso em Fernando de Noronha, numa base no Xingu. Tudo mentira. Todos sabiam que era uma mentira. O alto escalão do governo sabia que era mentira. Jornalistas sabiam que era mentira. Menos a minha mãe, que queria acreditar que ele estava vivo, que precisava acreditar. E conheceu senadores que não serviam para nada, deputados que não legislavam. Um poder corrompido pelo autoritarismo, corrompido até a alma. Juízes que não julgavam, tribunais que mentiam. Um poder de fachada. Uma mentira para dar legitimidade a uma ditadura e a milicos que mandavam e desmandavam, e metiam medo. Lia uma imprensa vaga, sob censura ou pior, condescendente. Via uma TV que se omitia, acovardava-se. 5 meses se passaram e nada. Calado testemunhou. Minha mãe já esteve tranquila. O próprio ministro da Justiça, também de Santos, também despachante aduaneiro, como meu avô paterno, Jaime Paiva, colegas de ofício, garantira que meu pai seria solto. Seu marido sofreu alguns arranhões, dona Eunice. Está se recuperando e será logo, logo solto. Só no final de junho ela recebeu uma carta escrita à mão da professora das minhas irmãs, Cecília, que reconheceu no álbum de fotografias do DOI. Ela estivera presa com meu pai e decidiu contar o que aconteceu. Só então o quebra-cabeça começou a ser montado e Poliana parou de sonhar. Dona Eunice, tendo lido nos jornais notícias desencontradas e mesmo alarmantes, imagino o sofrimento da senhora e das meninas, minhas ex-alunas do Colégio Sion, quanto ao paradeiro do Dr. Rubens. Gostaria de minorar de algum modo a sua angústia, dando-lhe conhecimento do que sei a respeito do seu marido. No dia 20 de janeiro último, estando eu no quartel da 3ª Zona Aérea, próximo ao aeroporto Santos Dumont, quartel onde permaneci por algumas horas, fui transportada por elementos que usavam trajes de esporte e que se diziam das Forças Armadas, para o quartel da Polícia do Exército, o DOI, que era mencionado pelos mesmos elementos como aparelhão. Sentado ao meu lado, no automóvel, estava seu marido, o Dr. Rubens Paiva. A senhora deve compreender que ainda não me sinto em condições de descrever as horas angustiosas por que passei, mas posso garantir que nesse mesmo dia ouvi a voz do seu marido sendo interrogado. Ouvi perfeitamente quando ele declarava seu nome, seu estado civil, naturalidade, etc. Ele estava ao meu lado, embora eu não pudesse vê-lo, de vez que tinha a cabeça coberta por um saco que me impedia a visão. Na noite do dia 20 de janeiro a 21, no mesmo quartel, várias vezes me foi perguntado meu nome, ocasiões essas em que ouvi as mesmas perguntas serem dirigidas ao seu marido, que as respondia. Lembro-me de que em algumas vezes ele dizia Rubens Paiva, e lhe exigiam o nome completo.
Ainda na manhã do dia 21, ouvi o Dr. Rubens pedindo água, e essa foi a última vez que ouvi a sua voz, pois na tarde desse mesmo dia fui transferida para outro local. Esperando que essa notícia lhe traga algum consolo, faço votos de que brevemente esteja a família toda reunida, e despeço-me com um abraço amigo para todos e especialmente para as minhas ex-alunas, Vera, Eliana e Ana Lúcia. Cecília de Castro.